Legal, estamos de volta com Ver Mais desta terça-feira e terça-feira é dia de Direito de Família. Tá com dúvida? Então manda sua pergunta agora para o nosso WhatsApp, que é 8822-6543 com a hashtag Ver Mais, que o advogado Renan Beltrame da Silveira, que já está aqui conosco, vai responder ao vivo pra gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Para nos ajudar, como sempre. Vamos lá, como sempre. Já tem uma pergunta aqui, né? É possível converter uma união estável em casamento, doutor? É possível. Na verdade, o Estado incentiva essa situação. A nossa Constituição prevê o Instituto da União Estável, né? E incentiva a população a converter sempre que possível, facilitar essa conversão em casamento. E como é que é feito? De que maneira que pode ser feito? É só... Na verdade, a união estável, se não tem nenhum contrato firmado entre as partes antes, basta no cartório fazer a certidão de casamento normal, né? Mas se quiser constar o tempo da união estável antes para fins de partilha de bens ou alguma declaração que precise, dá para fazer essa contestação. Uhum. É mais Até porque tranquilo. a união estável, ela tem um tempo assim quando é que você pode dizer que já é uma união estável? Na verdade, a união estável, a gente não tem um tempo para configurar ela. O Instituto da União Estável é a intenção de constituir família. Então, tendo configurado essa situação, a intenção das partes em constituir família, já pode ser considerada união estável. Não precisa ter um tempo específico. Tá certo. Já tem gente mandando aqui para o nosso WhatsApp. Olha só, doutor, gostaria de saber se é obrigatório pagar pensão ao filho homem maior de 18 anos que faz faculdade pública e tem trabalho fixo. A situação é interessante, porque a partir dos 18 anos, quando o filho completa a maioridade civil, se ele faz faculdade, ele ainda tem direito a receber a pensão alimentícia. O que se verifica quando o filho fica maior de idade? A necessidade de receber os alimentos. Ele, no caso aqui, estava trabalhando, então o juiz pode analisar se o filho, mesmo fazendo faculdade, ainda precisa receber esses alimentos. Né? Então vai ser verificado cada caso uma situação específica. Via de regra, por estar fazendo curso superior, ele continua recebendo. Mesmo trabalhando? Mesmo trabalhando. Ele vai ter que comprovar ao juiz a necessidade que ele ainda precisa. Porque mesmo trabalhando, ele precisa dos alimentos para continuar estudando e manter a sua vida. Mas é claro que o juiz vai, como o senhor falou, vai analisar os casos cada caso especificamente. Exatamente. Né? Olha só, uma outra pergunta também. Os bens móveis, né, e imóveis adquiridos após a separação judicial amigável ou litigiosa terão que ser partilhados por ocasião de divórcio? Como é que é feito isso? Na verdade, não. O que acontece? A separação judicial, que é uma situação jurídica que já não existe mais desde 2010, ela marca um fim da sociedade conjugal. Então, o que se presume? Que até aquele determinado ponto, o casal constitui o patrimônio juntos. Então, dali para frente, não é mais conjunto, não entra na partilha de bens. Na via de regra, quando se tinha separação judicial amigável, já se fazia partilha de bens. Em algumas hipóteses, esperava para fazer um divórcio, mas os bens constavam até a data da separação. Né? Então, o que foi adquirido depois não é divorciado. Não entra na partilha, a não ser que já teve algum caso de um dos cônjuges esconder algum bem. Né? Na separação, ele omitiu que tinha um bem para partilhar e não constou. Quando futuramente o outro cônjuge descobriu, se fez uma sobrepartilha para fazer a partilha daquele determinado bem. Mas se entra em um acordo entre os dois, vale o acordo dos dois? Vale o acordo. Sempre quando a gente fala questão entre partes de acordo, separação, divórcio, alimentos, o que os cônjuges, os pais acordam, sempre vale. Tem mais uma pergunta aqui que veio pelo nosso WhatsApp. O pai de minhas filhas não atualiza o valor da pensão, né, há 5 anos, desde que viemos para a Floripa. Falei com ele, me disse que tem outras 2 filhas. Como posso ir lá e não sei onde ele mora, né, se ele não sabe onde ele mora, o que posso fazer? Olha que complicado esse caso. Então, a situação estou presumindo aqui que o valor da pensão é pago voluntariamente pelo pai, né? Se tem uma decisão judicial, ou se o pai paga voluntariamente e o valor não está mais correspondendo à realidade fática das filhas, à necessidade que elas precisam, e o pai não quer aumentar sozinho o valor, a mãe vai ter que entrar com uma ação de revisão de alimentos, né, para rever esse valor. Obviamente, o valor que se era pago há 5 anos atrás não condiz mais com a realidade que é 5 anos hoje. Né? O valor das situações do colégio aumenta, o uniforme aumenta, os alimentos aumentam, e assim tem que ser verificada a possível revisão desse valor. E no caso, por exemplo, a pessoa que pede essa revisão, se não é feito assim, ela pode de alguma maneira pedir com que isso venha em folha, se no caso, né, o pai tem carteira assinada? Sim, exatamente. Quando o pai trabalha, ou a mãe, quando paga alimentos, tem emprego fixo e vem na folha,
ou numa ação de alimentos, o juiz manda expedir um ofício para a fonte pagadora e vem descontado diretamente no contra-cheque, né, no comprovante de pagamento. Então, se desconta só o imposto de renda e a previdência social, que são os descontos obrigatórios, e depois a pensão alimentícia. Então, a própria fonte pagadora já vai pagar direto para a conta bancária da mãe, né, que é quem é responsável pelos alimentos, sem intervenção nenhuma do pai. Né? Então, o percentual que se fixa vai com base naquilo que ele ganha. E no caso ele teria todos os direitos, por exemplo, assim, de 13º, tudo isso que tem o trabalhador? Os alimentos incluem sobre 13º, férias, adicional que ele ganha. Tudo vai... Tudo isso. Só é descontado o imposto de renda e a previdência social. Ok. Tem mais uma pergunta aqui. Minha mãe é falecida, meu pai pode vender o terreno sem consultar os filhos? Pois bem, ele já vendeu alguns pedaços de terreno e quando ele vinha a falecer, podemos pegar de volta ou fazer algo, pois o terreno está no nome da minha mãe, pois a escritura toda está no nome dela. Na verdade, ele não poderia ter vendido. Esse terreno, diante do falecimento da mãe, deveria ter ido ao inventário e ser feito a partilha de bens. Né? Considerando a percentagem de cada um, do pai, do marido, que é o cônjuge, dependendo do regime de casamento, dos filhos, e aí se faz a partilha do bem. Quando não se vende, pode ficar em condomínio, né? Então fica metade pertencente ao pai, outra metade ao filho, e assim se determina a situação. Quando vende, fica o valor para cada um. Essa venda que o pai fez, sem autorização do filho ou de outro herdeiro, ela não deveria ter sido feita, então vai ter que ser indenizado o herdeiro que foi prejudicado. No caso, ele teria que recorrer à justiça. Exatamente, ele tem que consultar um advogado e procurar verificar a situação do inventário, se foi aberto, se não foi, se esse terreno foi omitido no inventário ou se não foi, para tentar reverter essa situação. Ok. Olha, tem mais uma pergunta, né? Qual é o prazo legal para pedir o divórcio litigioso? O divórcio, atualmente, não existe um prazo legal. Até 2010, onde teve uma emenda constitucional, como funcionava a separação do casal? O casal entrava com pedido de separação judicial, esperava 1 ano e aí podia fazer o pedido do divórcio. Ou então, se eles declarassem que já estavam separados de fato há mais de 2 anos, podia fazer o pedido do divórcio direto. Hoje em dia, esse requisito do prazo não é mais preciso. Então, as partes podem entrar direto com a ação de divórcio, falar que não querem mais viver juntos e assim o juiz homologa a decretação do divórcio. Mas o litigioso só vem à tona quando uma das partes não quer o divórcio, é isso? O litigioso acontece quando uma das partes não quer, exatamente. Né? Mas não tem mais o requisito do prazo. Se eu ingressar hoje com uma ação de divórcio, eu falo, olha, não quero mais viver junto, então não preciso do requisito do prazo. E se, por exemplo, já não vivem junto há um bom tempo e querem pedir o divórcio? O divórcio é direto, igual. Não precisa, não existe mais, apesar da lei ainda constar a situação da separação judicial, na prática ela não existe mais. Ok. Mais uma pergunta pelo nosso WhatsApp. A união civil entre estrangeiros e cidadão brasileiro há 15 anos precisa, no caso mesmo, de atestado de solteiro? Na verdade, a união estável, ela tem que ser reconhecida aqui. Eu não consigo imaginar a hipótese agora para que seria o atestado de solteiro, porque ingressando com uma ação, pedindo o reconhecimento da união, não se atesta mais que é solteiro. Já verifiquei alguns casos... No caso seria separado, é isso? Ou seria não? Solteiro, né? Ou separado, divorciado, quando é contra a né? situação. O que se verifica às vezes em outro estado, outro país, um dos cônjuges quer viajar, mas ainda não é casado. E aí pode ser feita a declaração de união estável, não necessariamente a declaração de que é solteiro. Mas tem que se ligar nessas questões Tem que se judiciais ligar nessas questões judiciais para E reconhecimento de para deixar o união. país, tem algum problema, não, isso? Ou Não, você a princípio precisar... não. Porque existe também aquela questão dos filhos, né? Da questão quando O filho, quando é menor de idade, ele precisa da autorização dos pais para poder viajar. Aí é diferente. Às vezes, quando os pais são separados, vai viajar dentro do país, um dos pais pode viajar com o filho livremente. Quando vai para fora do país e a guarda de um dos pais, é que se pede a autorização legal. Ok. Daí tem uma outra pergunta que é: estou separado judicialmente da minha ex-mulher há 3 anos, mas atualmente voltamos a nos encontrar. Resolvemos casar novamente. O que devemos fazer? Essa é bacana, essa pergunta. Né? Acontece.
Na época da separação judicial, esse prazo de 1 ano, que eu havia falado antes, que era concedido, era justamente para essas hipóteses, onde o casal ficava distante esse 1 ano e poderia verificar o retorno. Então, se peticionava no processo informando, olha, estamos voltando à nossa relação e quer se restabelecer o vínculo conjugal. Né? Então, acontece a mesma situação. Se está separado de fato, pode-se restabelecer o casamento, sem problema nenhum, a mesma parte. Se já foi divorciado, aí casa de novo. Ok. Então pode casar 2 vezes com o mesmo marido, né? Quase isso. Mais uma pergunta. A filha do meu marido de 15 anos mora com um rapaz de 20 anos em uma kitnet. Ela não estuda há 3 anos e ele, o rapaz, né, trabalha e sustenta ela. A minha questão é, a mãe recebe a pensão e não repassa a filha do meu marido. Diz que vai passar necessidade, sendo que a mãe é empresária, o pai pode pedir a exoneração da pensão, já que a menina não mora mais com a mãe. Olha que confusão. Confusão. É complicado esse caso, porque o que acontece? A filha é menor de idade, então até os 18 anos ela deveria ter o direito a receber a pensão. O que acontece? Ela parece que está configurado que ela vive em uma união estável. Exatamente. Então, um dos casos que faz a exoneração é o casamento. Nesse caso, a equiparação à união estável. Então, vai ter que verificar se essa filha é emancipada, eu acredito que ainda não, porque 15 anos não se emancipa, para verificar se ela vai continuar, ver se está configurada a união estável, se não é um namoro, né? Então, se ela precisa realmente dos alimentos. Em regra, até os 18 anos recebe, mas tem que verificar se realmente vive numa união estável, para daí o pai poder pedir a exoneração. Porque a exoneração não é automática, né? Depende Mas ela de uma vai demanda. continuar recebendo a pensão por enquanto? Por enquanto, entendo que sim. Né? Enquanto não se configurar que realmente ela vive casada com outra pessoa, ela recebe os alimentos. Mas mesmo que judicialmente isso não esteja no papel, se alguém comprovar o casamento dos dois, ela pode... Aí é uma das causas da exoneração. Mas, de qualquer modo, vai ser necessário ingressar com a ação de exoneração de alimentos para daí cessar. Porque ele não cessa automaticamente. Ok. Mais uma pergunta, também gostaria de saber se para a mulher a pensão acaba aos 18 anos, é o que a gente estava falando, e se for como fazer para não perder, porque ela começará a fazer faculdade, ou para a menina ainda é aos 21 anos. Na verdade, ela quer saber a questão da... se perde aos curioso, 18, porque tem bastante pessoas ainda que confundem a maioridade civil. E lá em 2003, antes do Código Civil ser atualizado, a maioridade civil era os 21. E depois de 2003 mudou aos 18 anos, para ambos os sexos, mulher e homem. Então, até os 18 anos recebe. A partir dos 18, se for fazer o curso superior, continua recebendo até os 24 anos, né? Mas até os 21. Ah, então tem mais prorroga até os 24 3 anos, comprovando aí que precisa fazer o curso superior. Mas isso foi uma reformulação que teve recentemente? Em 2003 já, em 2003 aconteceu isso. Já faz alguns anos. Ah, então tá certo. Tem mais uma pergunta aqui. O devedor que deixa o emprego para não pagar, né, a pensão, a alimentícia, pode ser punido com pena de prisão? Pode. É o que dá aqui no Brasil, Pode. não tem como, Acontece que tem o único caso de prisão civil é a devedor de alimentos, né? O que acontece? Tem muito pai ou o devedor dos alimentos que se exime do pagamento e um dos casos é: vou trabalhar como autônomo, que não tem carteira assinada, então vou dizer que não posso pagar. Mas não acontece, porque alguma renda o devedor tem, porque ele não vive de luz solar, né? Alguma renda ele deve ter. Então, se ele sair do emprego, ele pode ingressar com uma ação revisional, dizendo: olha, estou desempregado, mas quero pagar com base no salário mínimo. Algum alimento ele tem que pagar para a filha. Nem que seja um mínimo, né? Nem que seja um mínimo. Normalmente, quando se tem emprego, o juiz fixa com base no que ele ganha, né? No salário. Agora, quando não tem emprego, trabalha como autônomo, pode ser fixado com base no salário mínimo. Então, depende do filho, 2, 3 filhos, 30%, 40%, 50% do salário mínimo. Né? É isso que é fixado na prática. Sim, não trabalhar não é excusa para não pagar os alimentos. Ele pode ser condenado à prisão depois. Mas, aliás, no Brasil o que mais dá é a prisão Exatamente. por não pagamento por de não pensão. pagar a pensão alimentícia. Gostaria de saber, minha enteada tem 21 anos, já está casada, desempregada e vive de aluguel. E está grávida, tem direito à pensão e ganhou até os 20 anos, né? Que a pensão que ela tem, que, na verdade, ela acha que é até os 20 anos. Sim. No caso aqui, Seria deveria até ser 21, né? cessado também o pagamento da pensão alimentícia, já que ela é casada, apesar dela estar desempregada, tem um marido, né? Que é um dos casos para cessar aí os alimentos. O pai tem que ingressar com a ação de exoneração de alimentos se ele não tem mais vontade de pagar. Mas aí, então, ela não tem mais direito. A princípio, não. Tá certo. Obrigada, doutor, pela sua participação. Eu que agradeço. Volta semana que vem pra gente falar um pouco mais, tá bom? Muito obrigado.